Pessoal, o carnavalesco Paulo Barros, da Vila Isabel, diz que não gosta, não vai tratar, que não quer ser entubado para tratar de temas africanos no Carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba. Ele gravou até um vídeo falando sobre a opinião dele, enfim, sobre esse assunto. Vamos ver. Olha aqui, ó. Desfile com temática africana são todos iguais e ninguém entende nada. É isso exatamente o que eu penso. E eu tenho o direito de pensar dessa forma. O direito é meu. As pessoas falam, nós estamos num país de democracia. Esse é o meu pensamento, sinto muito. Agora, você vai falar para mim que desfile de escola de samba obrigatoriamente tenha que ter uma temática africana, porque o samba veio da África. Qualquer imbecil sabe disso. Bom, aqui comigo o Rodrigo França, que é diretor de teatro, de cinema, está na área da cultura há tanto tempo, além de ser filósofo, enfim, um pesquisador das questões relacionadas a questões raciais mesmo. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, é um prazer sempre recebê-lo aqui no All News. Como é que é essa redução, Rodrigo? Há um clichê, né, até você escreveu sobre isso no site Mundo Negro, né? Reduzir os enredos afro a um clichê. O que isso representa, meu amigo? Mais uma vez, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos vendo e ouvindo. Primeiro, a gente precisa ter uma honestidade que nenhuma escola é obrigada a nada, tanto que a Vila Isabel está indo para outra temática, não há uma obrigatoriedade. Agora, há uma escuta das escolas de samba em relação à própria comunidade. Se a gente fizer uma historiografia dos enredos, quantos anos a gente ouviu sobre Brasil colônia, sobre império, sobre reinado? Tantas vezes do próprio Monteiro Lobato, uma figura para a população negra, uma figura racista, com ideias eugenistas, assumidamente eugenistas, né? O Monteiro Lobato fazia parte da Ku Klux Klan, para ter uma noção. E mesmo assim, algumas escolas de samba o endeusavam, né? O endeusava. E mesmo assim não houve questionamento sobre, né? A própria construção do processo, da suposta abolição da escravatura, onde sempre se colocou a princesa Isabel como a grande redentora. Então, a história também do carnaval, há uma repetição de enredos falando sobre esse processo da colonização, muitas vezes até colocando a cultura indígena de uma maneira bastante pejorativa, a cultura afro-brasileira, mas, ao mesmo tempo, grandes carnavalescos contaram histórias que a própria escola nunca contou, e até hoje. Né? Quando a gente vê hoje Viradouro falando sobre Malunguinho, né? Quando a gente vê até hoje falando sobre Palmares, são enredos que a própria escola, como geral, né, como regra, nunca se colocou. Então há um equívoco nessa discussão. Eu, por exemplo, faço uma análise do teatro. Quantos espetáculos Hamlet são feitos ao longo do ano, em todo o Brasil, e a subjetividade coloca que cada encenação é contada de uma maneira. Sim, e o Hamlet Negro eu só conheço o seu, aliás, que você faz tão bem e estava até pouco tempo. Não sei se ainda está em cartaz em São Paulo. Ainda está, Rodrigo, ou não? Não, a gente finalizou com 2 meses de sucesso, mas a gente volta. Boa. A gente volta. Agora eu estou me perguntando aqui, por que será que o Paulo Barros ele não entende, né, esses enredos, meu amigo? O que será que está acontecendo que na cabeça dele ele não consegue realizar um carnavalesco, né? Alguém que tem ali uma identidade com toda essa questão? Há uma relação de desejo, né? Há uma relação daquilo que é importante para a sua existência, para a sua vida. Eu não acho que todo mundo tem que saber tudo, mas se você... E aí eu reforço, não estou falando sobre obrigatoriedade. Se eu estou dentro de uma cultura, eu tenho mais que, vamos colocar,
boa vontade de saber sobre, né? Quando ele fala, qualquer idiota, qualquer imbecil sabe que o samba veio da África, muito lastimável ouvir uma pessoa que eu admiro, que é do carnaval, uma pessoa que cria, que gera valores, discutir dessa maneira. A gente está enfrentando um problema de intolerância religiosa e que, sim, as escolas de samba têm um grande papel de sanar, por exemplo, de finalizar, né? Acabei de ler que o Ministério Público Federal está investigando o secretário de Cultura e de Turismo de Canoas, no Rio Grande do Sul, o secretário Pinheiro Neto, que está proibindo enredos correlacionados a cultura africana e a cultura LGBTQIA+. Quando a gente pensa que no Disque 100 a gente tem 2.128 casos de denúncia de intolerância religiosa, que é um número que aumentou 81%, e vir uma pessoa, sabe, com o tamanho do Paulo Barros, nesse momento do carnaval, falar sobre isso de uma maneira pejorativa, ele não precisa concordar. A grande questão da forma que ele fala é pejorativo. E isso estimula o que as escolas de samba, os terreiros, os quilombos vêm sofrendo ao longo de anos. Sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. E eu não estou falando sobre censura, eu estou falando sobre responsabilidade. Principalmente de uma temática que é muito cara para a população negra, para as comunidades, para os terreiros e para os quilombos. E a gente está falando do quê? A gente está falando de carnaval, né? A gente está falando do quê? Da cultura que vem de onde, né? Vem das favelas, vem da cultura africana, é daí que surge a festa popular maior do país. Imagina, recontar a história o carnaval é de cultura europeia, etc. Mas a gente está falando sobre o Brasil, a estrutura que a gente acompanha nas escolas de samba hoje. Sim. A gente não pode fugir da década de 1920, com Tia Ciata, uma grande alorixá que colocava dentro da sua casa, para proteger o samba, o Donga, Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, uma mulher que protegia tanto a cultura de matriz africana, tanto a religiosidade, tanto o samba. Nesses terreiros que essa estrutura que a gente conhece até hoje foi idealizada. A gente não pode esquecer que a própria bateria das escolas de samba tem uma relação da cultura e da religião de matriz africana, né? Os próprios ogães se estabeleceram a partir disso, né? Então, negar ou até mesmo menosprezar, diminuir, apagar é um grande erro, no mínimo um grande equívoco. Mais uma vez, e aí eu volto no século XX, no início do século XX, mais uma vez tentar fazer com que a cultura brasileira passe por um processo eugênico, por um processo de embranquecimento. É desonesto, porque a gente ainda existe um valor hegemônico europeu que perpetua o Brasil, inclusive em algumas escolas de samba. Porque quando se coloca a cultura negra como protagonista, como potência, como centro da discussão, passa a ser problema. É essa a interrogação. Muito bom, Rodrigo. Volte mais vezes, amigo. Um abraço, viu? Bom carnaval. Conte comigo. Um abraço, meu irmão. Valeu.